Barbaridade! Como é que a gente se meteu nessa caverna escura? Que diabos que o nosso prota foi arranjar? Ele realmente acha que essa espadinha vai ser suficiente? O que, a propósito, não é muito encorajador não, meu filho. Porque ali na frente tem sabe-se lá o que é aquilo. Lagarto. Grande. Absurdamente grande. Do tipo que faz a palavra lagarto parecer insuficiente e levemente ofensiva para os dois lados. Escamas negras. Pescoço grosso como o tronco. Dentes que a evolução claramente não pensou para mastigar ervas. E no centro da testa, um rubi vermelho. Vermelho vivo. Pulsando, como um coração no lugar errado. O rapaz tinha sangue no lábio. Rasgado no ombro. Joelho dobrado como se as pernas estivessem negociando a rendição sem avisar o dono. A espada tremia na mão. Não de medo. Ou talvez de medo também. Provavelmente ele vai ter que trocar as calças depois disso. Difícil saber quando a linha entre coragem e loucura é esse tiquinho só. A criatura inclinou a cabeça. Lenta. O rubi pulsou mais forte. E o pobre coitado. Não correu. Não gritou. Levantou a arma. Agora. Eu poderia começar explicando a espada. O lagarto. A caverna. A série responsável de decisões que levam um ser humano a enfrentar um réptil pré-histórico com rubi na testa numa gruta misteriosa. Mas antes da parte boa. Precisamos falar quem é o protagonista dessa história. Benedetto Greco Baralli. Bene, pros amigos e pras amantes. Maledetto, pros maridos traídos e inimigos em geral. E nesse momento específico, pro lagartão também, porque claramente não são melhores amigos. Para entender como um rapaz piemontês de 18 anos acabou numa caverna segurando uma espada amaldiçoada em frente a uma criatura que a ciência oficial prefere fingir que não existe. A gente precisa voltar. Não para um oráculo. Não para uma profecia. A gente precisa voltar para um vilarejo no interior do Piemonte. Porque, por mais improvável que pareça, é lá que esse desastre começa. Interior do Piemonte. 1833, um vilarejo pequeno o suficiente para todo mundo conhecer o nome de todo mundo. E pequenininho o suficiente para isso ser um problema. O tipo de lugar onde as novidades chegam com 3 semanas de atraso, e os julgamentos chegam na hora. Bene tinha 18 anos. Filho de Marco Baralli, ferreiro. E de Lúcia Baralli, que era chamada de muitas coisas pelo vilarejo, a maioria delas injusta. A versão gentil era, aquela mulher estranha. A versão mais popular era outra. Mas gentileza não era o forte da região. O problema era simples e antigo, Bene via coisas, não era figura de linguagem. Não era imaginação fértil. Desde os 5, 6 anos de idade, o menino via fantasmas nos cantos das casas. Auras estranhas em cima de pessoas doentes. Sombras que não tinham dono. Manchas escuras pairando sobre quem estava com algum tipo de maldição ou infortúnio à espreita. E ele tinha o hábito infeliz de falar o que via. Ele na vida toda, nunca soube a hora de calar a boca. Aos 8 anos falou para Dona Ágata que havia uma sombra cinzenta no ombro dela. 2 dias depois Dona Ágata perdeu o marido. Aos 10, apontou para o vizinho Ercole e disse que havia algo errado nele. Ercole ficou doente na semana seguinte. O vilarejo chegou a uma conclusão rápida e unânime. Conclusões rápidas e unânimes raramente são as corretas. Mas são sempre as mais convenientes. A culpa foi da mãe, claro. Lúcia Baralli fazia chás medicinais. Sabia de ervas. Conhecia remédios antigos. Isso, numa vila com medo do que não entende, tinha um nome. E esse nome não era gentil. Bene aprendeu cedo a brigar. Aprendeu que algumas verdades custam mais do que valem. Mas ele as falava de qualquer forma. Burro demais, depois não sabe por que vai virar comida de lagartixa. Ele tentava, jurava que tentava, fingir que não via. O problema é que fingir tem limite. Você pode fechar os olhos.
Mas as coisas continuam lá. Naquela tarde de outono, o Protin estava na rua principal do vilarejo quando sentiu. Não viu nada ainda. Só sentiu. A velha Carmela passando a 2 metros de distância, com aquela nuvem escura habitual sobre o ombro esquerdo que ela carregava há anos. Benny desviou o olhar. Respirou. Continuou andando. 2 garotos mais velhos do outro lado da rua disseram algo em voz baixa e riram. Benny não precisou ouvir para saber. Sempre era a mesma coisa. Variava só o vocabulário. Ele foi para casa. A casa dos Baralli era pequena, quente e cheirava a pão e ferro. Marco tinha forja nos fundos. Lúcia tinha as ervas penduradas na janela. Lúcia defendia a família com aquele silêncio de quem aprendeu que o mundo já escolheu o que quer acreditar. Marco defendia a mulher e o filho com o mesmo silêncio. Era assim que os Baralli sobreviviam num lugar que não sabia o que fazer com eles. Não fugindo. Ficando. Juntos. Marco Baralli era um homem de poucas palavras e muita presença. O tipo que ocupa espaço sem precisar se anunciar. Nunca chamou o filho de louco. Nunca pediu que parasse de ver o que via. Só disse, uma vez, quando Benny tinha uns 10 anos e chegou em casa com o olho roxo, o mundo não entende o que não consegue explicar. Não é culpa do mundo. E não é culpa sua. Então voltou para a forja. Que era o jeito de Marco dizer tudo o que precisava ser dito. Naquela noite, tarde, quando todo mundo já tinha dormido, Benny ficou acordado. Não por ansiedade, por aquela coisa que às vezes acontecia quando a casa ficava quieta demais. Ele se sentou na beira da cama. Olhou pro canto do quarto. Havia algo ali. Não uma figura. Não um fantasma com forma definida. Só uma presença. Fria. Observando. Benny encarou o canto por um longo momento. A presença não se mexeu. Benny também não. Depois de um tempo, ela foi embora. Ou parou de ser perceptível, que às vezes é a mesma coisa. Benny deitou de volta. Fechou os olhos. E pensou, como sempre pensava nessas horas, não era nada. Provavelmente não era nada. No dia seguinte a casa era diferente. Tinha luz extra na cozinha. Tinha cheiro de carne assada. Tinha barulho de conversa animada. E quando Benny abriu a porta, tinha o tio Bruno sentado à mesa com um copo de vinho e aquele sorriso de quem acabou de chegar de longe e quer contar tudo ao mesmo tempo. Bruno Greco era irmão de Lúcia. Caixeiro viajante. O tipo que vive mais na estrada do que em casa, conhece nomes em 12 cidades diferentes e trata qualquer janela de diligência como sala de visita. Para Benny, era o tio favorito. Na verdade, era o único que não olhava pro sobrinho com aquela mistura de pena e suspeita. Certa feita, completamente bêbado, ele disse que também via coisas. Mas o cético do nosso protagonista achou que ele estava tirando sarro com sua cara. O jantar foi bom. Marco comeu em silêncio satisfeito. Lúcia ficou ouvindo o irmão com aquele carinho de quem tem saudade mas não sabe dizer direito. E Bruno falou. Falou de Turim. De Gênova. Das estradas. Das pessoas. Então, com a intensidade de quem finalmente chegou no assunto que queria desde o começo, Bruno abaixou a voz e começou a falar da jovem Itália. Um movimento. Jovens republicanos. Giuseppe Mazzini. A ideia de que a Itália poderia ser uma coisa só, unida, livre do jugo austríaco que sufocava o norte há décadas. Bruno falava com os olhos brilhando. Marco ouvia com o rosto fechado de quem já viveu o suficiente para saber que ideias brilhantes frequentemente terminam com pessoas boas em lugares ruins. Benny estava ouvindo até a parte da revolta republicana. Que era importante, com certeza. Historicamente significativa. Potencialmente perigosa. Mas então Bruno mencionou Gênova. E mencionou as mulheres de Gênova.
E Benny fez a única pergunta razoável que qualquer rapaz de 18 anos faria naquele contexto. Marco tossiu. Lucy olhou para o filho com aquela expressão. Bruno gargalhou e respondeu com detalhes absolutamente desnecessários e completamente bem-vindos. Não sei quem era mais tarado dos dois. A Revolução Italiana poderia esperar 5 minutos. O ataque começou às 2 da manhã. Não com tambores. Não com grito de guerra. Com o barulho de botas no cascalho. Muitas botas. Ritmadas. O tipo de som que quem nunca ouviu não reconhece. E quem já ouviu, nunca esquece. Marco foi até a janela sem acender vela. E viu soldados austríacos cercando a rua. Archotes. Baionetas. Um oficial a cavalo no centro. Não o vilarejo inteiro. A casa deles. A porta da frente foi abaixo com um golpe único. O oficial entrou por último, devagar, como quem tem certeza de que o espaço é dele. E Benny o viu. A aura. Ele sempre via auras. Manchas cinzas nos doentes, tons amarelados nos que tinham raiva antiga. Sombras frias nos que estavam próximos da morte. Mas isso era diferente. O capitão austríaco tinha uma escuridão em volta. Não era metáfora. Não era impressão. Era uma coisa viva, negra e espessa, que pulsava junto com a respiração do homem e se movia com ele como uma segunda sombra com vontade própria. Como se algo estivesse dentro daquele homem. Ou usando aquele homem. Enquanto aquele comandante gritava ordens para que encontrassem o maldito republicano, a criatura das trevas gritava em outra dimensão que a trouxesse o sangue de Troia. O que veio depois foi rápido e horrível da forma que a violência real sempre é, sem música de fundo. Sem câmera lenta. Sem tempo para entender o que está acontecendo antes de já ter acontecido. Marco foi o primeiro. Marco era ferreiro. 40 anos de trabalho com ferro deixam as mãos firmes. Ele segurou um soldado pelo pescoço com uma mão. Por 2 segundos pareceu que ia funcionar. 2 segundos é muito menos do que parece. Benny pegou o que tinha, que era um castiçal de ferro, e foi. Não por heroísmo. Por aquele instinto que dispensa pensamento e perguntas. Foi jogado contra a parede com uma facilidade que doeu mais no orgulho do que no corpo. Lucy estava no canto da cozinha, imóvel, com a vela na mão. A chama estava tremendo. Ela não. Os olhos dela estavam em Benny. Só em Benny. Com aquela expressão que as mães têm quando sabem que não tem mais nada a fazer, exceto que o filho veja que elas estavam lá. Até o fim. Benny não sabe explicar como chegou até a ribanceira. A memória desses minutos é fragmentada. Instintiva. O tio o tirou da casa, falou algo para ele, o Protinha não lembra o que ele se lembra de correr. De tropeçar. De a casa estar com fumaça. De chegar na beira do barranco atrás da forja. De olhar para baixo. E de não ter mais chão. Caiu. Não pulou. Escorregou. A diferença entre os dois é que um é decisão e o outro é o mundo tomando a decisão por você. Os austríacos não desceram. Por quê? Benny nunca saberia. Acima dele, a fumaça subia. Laranja contra o céu negro. Ele olhou. Por muito tempo, às vezes a dor é grande demais para sair de qualquer jeito convencional. Fica dentro. Endurece. Vira outra coisa. Benny ainda não sabia o nome dessa coisa. Aprenderia depois. Quando amanheceu, ele subiu o barranco segurando nas raízes. Chegou no alto. E ficou olhando pro que sobrou. Não vou descrever o que ele viu. Algumas coisas, a gente não precisa mostrar. A imaginação de vocês já dão conta. E respeita mais. Benny olhou pro horizonte. Pra leste. Pro lugar donde o sol vinha. E caminhou. No próximo episódio,
Um rapaz piemontês sem família, sem casa e sem plano vai descobrir que há outras pessoas tão desesperadas quanto ele tentando mudar uma coisa que parece impossível de mudar. Um deles tem um nome que vai durar na história. O outro, bem. O outro é o nosso. Que, se a gente já sabe como a história termina, sobreviveu o suficiente para virar problema de outra criatura num futuro que ainda nem imagina. Então alguma coisa deu certo. Até a próxima, pessoal. Antes da gente encerrar, se você gostou da história do Benny, considere ajudar essa também a sobreviver. Deixe o like. Inscreva-se no canal. E me conte nos comentários o que você achou. Esse canal ainda está começando. Neste momento, estamos construindo esses mundos uma história de cada vez. Um mito. Um mistério. Uma catástrofe por vez. Cada curtida, cada comentário e cada inscrição ajuda mais pessoas a encontrar essas histórias. E, acredite, nós estamos só começando. Ainda existem mares para atravessar. Lendas para descobrir. E monstros muito piores do que aquele que espera naquela caverna. Até a próxima. E lembrem-se, alguns ecos levam séculos para desaparecer.